Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Sêneca. Todos os dias ouvimos a mesma frase: eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ler, não tenho tempo para cuidar da saúde, não tenho tempo para aprender algo novo, não tenho tempo para estar com quem amo. Mas será que o problema é realmente a falta de tempo? Todos nós acordamos com o mesmo saldo: 24 horas. Não importa quanto dinheiro temos, onde moramos ou qual cargo ocupamos. O tempo é o único recurso distribuído igualmente para todos. Ninguém pode comprar uma hora a mais. Ninguém pode voltar ao dia de ontem para recuperar o que perdeu. Há quase 2000 anos, o filósofo estoico Sêneca observou algo curioso. As pessoas protegiam seus bens, seu dinheiro e suas propriedades, mas entregavam seu tempo gratuitamente a qualquer coisa que exigisse sua atenção. Hoje, pouco mudou. Gastamos horas preocupados com problemas que talvez nunca aconteçam. Perdemos dias inteiros consumindo conteúdos que esquecemos quase imediatamente. Entregamos nossa atenção a notificações, distrações e urgências que, muitas vezes, não acrescentam nada à nossa vida. Estamos sempre ocupados, sempre correndo, sempre tentando alcançar algo. Mas raramente paramos para nos perguntar uma coisa simples: estamos ocupados com aquilo que realmente importa? E então os meses passam, os anos passam, e quando olhamos para trás, surge uma sensação inquietante. Para onde foi todo aquele tempo? Segundo Sêneca, a vida não é curta. O que acontece é que desperdiçamos uma parte tão grande dela que o que resta parece insuficiente. Vivemos como se tivéssemos um estoque infinito de dias. Adiamos nossos projetos, adiamos nossos sonhos, adiamos conversas importantes, adiamos mudanças necessárias. E sem perceber, transformamos o amanhã em um lugar onde colocamos tudo aquilo que deveria começar hoje. Talvez a questão não seja quantos anos ainda temos pela frente. Talvez a verdadeira pergunta seja: quanto da nossa vida estamos realmente vivendo? Porque cada minuto gasto sem consciência é um minuto da nossa existência que jamais retornará. E o tempo, diferente de qualquer outro recurso, não aceita reembolso. Para Sêneca, existe uma diferença fundamental entre o tempo e todas as outras coisas que valorizamos. Quando perdemos dinheiro, podemos trabalhar e recuperá-lo. Quando perdemos um bem material, podemos comprar outro. Quando um negócio fracassa, ainda existe a possibilidade de recomeçar. Mas o tempo segue uma regra diferente. Cada minuto que passa desaparece para sempre. Não existe investimento capaz de comprar uma hora do passado. Não existe tecnologia capaz de devolver um único dia que já foi vivido. Ainda assim, é curioso observar como tratamos nosso tempo. Somos cuidadosos com nosso dinheiro, pesquisamos antes de gastar, ficamos atentos a golpes, protegemos nossos bens e nos preocupamos com perdas financeiras. Mas quantas vezes entregamos horas da nossa vida sem sequer perceber? Uma conversa vazia que se prolonga sem necessidade, horas consumidas por distrações automáticas, preocupações que ocupam nossa mente durante dias e nunca se transformam em realidade. É como se fôssemos extremamente rigorosos com aquilo que podemos recuperar, mas descuidados com aquilo que jamais voltará. Sêneca acreditava que a maioria das pessoas vive como se tivesse uma reserva infinita de tempo. E talvez seja por isso que o desperdiçamos com tanta facilidade. Agimos como se o amanhã estivesse garantido, como se sempre houvesse mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Mas a verdade é que ninguém conhece o tamanho do próprio tempo. E justamente por isso ele é tão valioso. Pense por um instante, você deixaria um estranho pegar sua carteira e sair andando com ela? Provavelmente não. Então por que permitimos que tantas coisas roubem nosso tempo todos os dias, sem oferecer resistência? Porque no fundo, esquecemos uma verdade simples. O dinheiro perdido pode voltar para nossas mãos. O tempo perdido nunca volta para a nossa vida. Se o tempo é o recurso mais valioso que possuímos, surge uma pergunta inevitável: para onde ele está indo?
Sêneca observava que muitas pessoas não vivem para si mesmas, vivem para atender expectativas, preocupações e demandas que surgem de todos os lados. E embora o mundo tenha mudado desde a Roma antiga, esse problema continua mais atual do que nunca. Hoje, carregamos em nossos bolsos máquinas capazes de capturar nossa atenção a qualquer momento. Uma notificação, uma mensagem, um vídeo, uma notícia. E, sem perceber, minutos se transformam em horas, horas se transformam em dias, dias se transformam em anos. O mais curioso é que raramente sentimos que estamos fazendo uma escolha. Acreditamos que estamos apenas passando o tempo, mas na realidade, estamos trocando partes da nossa vida por momentos que muitas vezes não deixam nenhuma marca. Sêneca alertava que uma das maiores tragédias da existência humana é viver de acordo com os desejos dos outros, enquanto negligenciamos aquilo que realmente importa para nós. Passamos anos tentando corresponder às expectativas alheias, buscando aprovação, comparando nossas vidas com a vida de outras pessoas, correndo atrás de objetivos que talvez nem sejam nossos. E enquanto fazemos isso, algo precioso continua escapando: nosso tempo, nossa atenção, nossa própria existência. A verdade é que toda vez que entregamos nossa atenção sem consciência, estamos entregando um pedaço da nossa vida. Porque o tempo não é apenas algo que possuímos. O tempo é aquilo de que nossa vida é feita. E quando entendemos isso, começamos a perceber que proteger nosso tempo não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade com a própria existência. Todo momento dedicado ao que não importa é um momento retirado daquilo que poderia dar sentido à sua vida. Existe uma armadilha que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. A crença de que estar ocupado é o mesmo que estar vivendo. Acordamos cedo, cumprimos tarefas, respondemos mensagens, participamos de reuniões, resolvemos problemas, terminamos um dia exaustivo e sentimos que fomos produtivos. Mas será que fomos? Sêneca observava que muitas pessoas passavam a vida inteira correndo de uma atividade para outra, sem jamais questionar para onde estavam indo. Elas estavam sempre ocupadas, mas nunca verdadeiramente presentes. O problema não é trabalhar. O problema não é ter responsabilidades. O problema surge quando nos tornamos tão ocupados que deixamos de refletir sobre o propósito de tudo aquilo que fazemos. Imagine alguém correndo o mais rápido possível. Agora imagine que essa pessoa está na direção errada. Nesse caso, correr mais rápido não a aproxima do destino, apenas a afasta ainda mais. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, nos orgulhamos de agendas cheias, dias corridos e rotinas exaustivas. Mas raramente paramos para perguntar: por que estou fazendo tudo isso? O que estou construindo com meu tempo? Essa vida que estou vivendo hoje é realmente a vida que desejo viver? Para os estoicos, uma vida bem vivida não era medida pela quantidade de tarefas realizadas. Era medida pela clareza de propósito, pela consciência das escolhas, pela capacidade de direcionar a própria existência, em vez de apenas reagir ao que acontece ao redor. Porque existe uma diferença enorme entre preencher o tempo e dar significado a ele. E talvez a pergunta mais importante não seja: quanto eu fiz hoje? Mas sim: quanto do que fiz realmente importou? Estar ocupado pode preencher os dias, mas somente o propósito pode preencher uma vida. Existe uma mentira silenciosa que contamos a nós mesmos quase todos os dias. A ideia de que ainda há tempo. Tempo para começar aquele projeto, tempo para aprender algo novo, tempo para cuidar da saúde, tempo para pedir desculpas, tempo para dizer o que sentimos, tempo para viver a vida que imaginamos. E assim, adiamos. Não para amanhã, mas para um amanhã que nunca chega. Sêneca percebeu que um dos maiores erros do ser humano é viver como se o futuro fosse uma promessa. Como se tivéssemos a garantia de que haverá outra oportunidade, outra semana, outro ano, outro momento ideal.
Mas a vida não faz promessas, ela apenas segue em frente. Enquanto esperamos as circunstâncias perfeitas, os dias continuam passando. Enquanto esperamos ter mais dinheiro, mais segurança ou mais confiança, o relógio continua avançando. E pouco a pouco, aquilo que poderia ter sido vivido se transforma apenas em possibilidade. O problema não está em planejar o futuro. O problema está em sacrificar o presente em nome de um futuro que talvez nunca exista. Quantas pessoas passam décadas preparando-se para viver? Trabalham sem descanso para aproveitar depois. Guardam sonhos para mais tarde. Adiam a felicidade para quando tudo estiver resolvido. Mas a vida raramente fica completamente resolvida. Sempre haverá novos desafios, novas preocupações, novos obstáculos. Por isso, quem espera o momento perfeito corre o risco de passar a vida inteira esperando. Para os estoicos, o presente era o único tempo que realmente nos pertencia. O passado já foi embora, o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é este instante, este dia, esta oportunidade. E talvez a pergunta mais difícil seja: o que você está adiando hoje que sabe, no fundo, que deveria começar agora? Porque cada adiamento tem um custo invisível. E esse custo é pago com um único recurso que nunca poderá ser recuperado. O amanhã é uma possibilidade. O hoje é a única certeza que a vida nos oferece. Se o tempo é tão valioso, e se desperdiçá-lo significa desperdiçar a própria vida, então surge uma questão inevitável. O que significa ser verdadeiramente rico? A maioria das pessoas associa riqueza à quantidade de dinheiro que possui. Uma casa maior, mais bens, mais conforto, mais status. Mas para Sêneca, a verdadeira riqueza não estava naquilo que acumulamos, estava na forma como vivemos. Afinal, de que adianta possuir muito dinheiro se não temos tempo para aproveitar a vida? De que adianta conquistar o mundo inteiro se perdemos a nós mesmos no processo? Os estoicos acreditavam que uma pessoa rica não é aquela que possui tudo o que deseja, é aquela que consegue encontrar satisfação no que já tem. Porque quem depende constantemente de mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais aprovação, vive preso a uma busca que nunca termina. Sempre haverá alguém mais rico, mais famoso, mais bem-sucedido. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: a forma como escolhe usar o seu tempo. Uma pessoa pode perder seus bens, pode perder sua posição social, pode enfrentar dificuldades inesperadas, mas enquanto mantiver domínio sobre suas escolhas, seus valores e sua atenção, continuará possuindo aquilo que realmente importa. Para os estoicos, liberdade não era fazer tudo o que se deseja. Liberdade era não se tornar escravo dos próprios desejos. E riqueza não era ter mais, era precisar de menos. Quando compreendemos isso, algo muda. Paramos de medir nossa vida apenas pelo que acumulamos e começamos a medir pelo que vivemos, pelas experiências que tivemos, pelas relações que construímos, pela paz que cultivamos, pelo significado que encontramos em cada dia. Porque, no final, a pessoa mais rica não é aquela que possui mais tempo, é aquela que sabe aproveitar o tempo que possui. A verdadeira riqueza começa quando você deixa de contar o que possui e passa a valorizar o que vive. Até aqui, falamos sobre o valor do tempo, sobre os desperdícios invisíveis, sobre a ilusão de que sempre haverá um amanhã. Mas a filosofia de Sêneca não era apenas uma teoria para ser admirada, era uma prática para ser vivida. Os estoicos acreditavam que a reflexão só tem valor quando transforma a maneira como agimos. Por isso, Sêneca recomendava algo simples, mas poderoso: examinar a própria vida. Observar para onde estamos direcionando nossa atenção, questionar nossos hábitos, avaliar nossas escolhas, não para sentir culpa, não para lamentar o passado, mas para recuperar o controle do presente.
Pare por um instante e faça a si mesmo algumas perguntas. Onde meu tempo está indo? Quais atividades realmente contribuem para a vida que desejo construir? O que estou fazendo apenas por hábito? O que estou fazendo apenas para agradar outras pessoas? O que ocupa minhas horas sem trazer significado algum? Essas perguntas podem parecer desconfortáveis, e talvez sejam, porque elas nos obrigam a enxergar aquilo que normalmente evitamos. Mas é justamente nesse desconforto que nasce a mudança. Imagine que hoje fosse o último dia do ano. Você estaria satisfeito com a forma como utilizou seu tempo nos últimos meses? Ou sentiria que deixou coisas importantes para depois? A verdade é que a maioria das transformações não acontece em grandes momentos. Elas começam em pequenas decisões. Um minuto de atenção, uma escolha consciente, uma distração evitada, uma prioridade redefinida. É assim que recuperamos nossa vida. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. Porque ninguém pode mudar o passado, mas todos podem decidir o que fazer com o tempo que ainda possuem. Uma vida melhor não nasce de mais tempo, nasce de escolhas melhores com o tempo que já temos. Chegamos ao final desta reflexão, mas talvez a pergunta mais importante esteja apenas começando. Ao longo deste vídeo, vimos que o tempo é o recurso mais valioso que possuímos. Vimos que ele não pode ser comprado, não pode ser recuperado, não pode ser armazenado para o futuro. Cada dia que passa é uma parte da nossa vida que se transforma em passado. E a grande questão não é quanto tempo temos, a grande questão é o que fazemos com ele. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que um dia terão tempo para viver, tempo para mudar, tempo para realizar seus sonhos, tempo para estar com quem amam, tempo para ser felizes. Mas a vida não acontece no futuro, ela acontece agora, neste instante. Enquanto você ouve estas palavras, enquanto respira, enquanto existe. Talvez você não possa controlar tudo o que acontece ao seu redor, talvez não possa controlar as circunstâncias da sua vida, mas ainda pode controlar algo fundamental, a forma como utiliza o tempo que lhe foi dado, porque cada escolha é um investimento, cada hábito é um investimento, cada minuto de atenção é um investimento, e no final, a vida que construímos é o resultado daquilo em que investimos nossos dias. Sêneca nos lembra que não somos pobres de tempo, somos pobres de consciência sobre como o utilizamos. Por isso, quando este vídeo terminar, não pense apenas em quantas horas ainda restam no seu dia. Pense em como pretende usá-las. Porque o tempo continuará passando. A única questão é: você está apenas gastando sua vida ou está investindo nela? O tempo não está passando, é a sua vida que está. E cada dia é uma oportunidade que nunca voltará a existir. Se esta reflexão fez você olhar para o tempo de uma forma diferente, inscreva-se no Pensador Errante e ative o sino de notificações para não perder as próximas jornadas. Até a próxima jornada, e lembre-se, a vida é feita de dias, mas o significado nasce da forma como escolhemos vivê-los.